discurso de Jesus, e ele vai falar poderosamente aos nossos corações. Amém? Pai, em nome de Jesus, o Senhor fala, não seja o homem, seja o Senhor, e a tua revelação alcance os nossos corações aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Diz assim, o regresso dos 70, e depois nós vamos continuar. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, porque Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tu me entregastes, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, porque eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Amém? Queridos, os nossos olhos humanos, os nossos olhos naturais, eles são trabalhados para contemplar o que é visível. É natural isso. Os nossos olhos, meus olhos, seus olhos, eles são trabalhados para contemplar aquilo que é visível, aquilo que aparenta resultado. Então veja só que interessante, Jesus enviou 70 discípulos, é o segundo envio de Jesus. Primeiro ele enviou os 12, para que os 12 fossem de casa em casa, pregassem o evangelho, abençoassem as vidas, curassem os enfermos e tal. Depois ele pega um grupo maior de 70 discípulos e os envia também para a mesma hora. E aí de repente esses discípulos voltam, e eles estão assim encantados com o que aconteceu. O que eles expressam que aconteceu? Senhor, em teu nome os espíritos se submetiam. Ou seja, eles devem ter expulsado o demônio para todo lado. Ministrou libertação, cura. A gente sabe que muitas enfermidades são influências malignas, na verdade todas, né? Mas tem algumas enfermidades que são influências malignas, são verdugos que fazem a pessoa sofrer. A Bíblia diz, Jesus ensina isso. E aí eles oram, e aqueles enfermos são curados, eles oram, e aquelas pessoas que estavam cativas, estavam oprimidas, são libertas. Você consegue imaginar como é que eles voltaram? Eles voltaram extasiados. Então eles chegam e falam assim: Senhor, né, nós lemos aqui, em teu nome os espíritos se nos submetiam. Então o que a gente vê? Que os nossos olhos se voltam muito para aquilo que a gente consegue ver, para aquilo que a gente consegue contemplar como resultado. Uma coisa que precisa ficar bem clara é que não tem problema nenhum querer ter resultados na vida. Por quê? Porque isso vem de Deus para nós. A primeira declaração de Deus, eu já ministrei isso em outros momentos, para Adão e Eva, foi o seguinte: olha, eu vos criei, agora vão então resultados. Ou seja, sede fecundos, multiplique, frutifique e governe. Tenha uma vida com resultados, uma vida que multiplique algo, que gere algo, que frutifique, dê frutos. O fruto o que é? O fruto é o resultado daquela semente que foi plantada, que foi cuidada, a árvore cresceu, floriu e depois deu fruto. Então o fruto é o resultado de uma árvore que deu certo, sim ou não? Tanto que quando Jesus chega naquela figueira e aquela figueira não tem fruto, o que ele diz?
Não serve. Não serve. E em João capítulo 15, versículo 16, Jesus diz: eu vos chamei e vos designei, ou seja, dei um desenho, dei uma direção, design quer dizer desenho, e vos desenhei, vos projetei para que vades e deis fruto, vá e dê resultado. Então não tem problema nenhum, e eu quero deixar isso claro, nós queremos dar resultado familiar, ter uma vida em paz, ter uma família unida, resultado profissional, financeiro, prosperar o seu trabalho, a sua empresa, ter recursos. Eu, por exemplo, quero trabalhar para uma igreja que dê resultados, uma igreja que cresça, que frutifique, que abençoe famílias, que abençoe socialmente. Ontem a Rosângela, ela estava voltando para casa, estava ali na Avenida Brasil, se eu errar alguma coisa, estava ali e viu uma família toda, provavelmente de venezuelanos, com malas, com crianças, tudo, porque fugiram. Estão vindo muitos, o Brasil é natural, a gente sabe o que está a Venezuela. Por que eu comecei aqui orando pelo Brasil e pelas eleições? Porque a gente sabe o que está a Venezuela, a gente sabe o que está a Argentina, a gente sabe o que estão aí os países vizinhos que escolheram um caminho partidário, ok? A gente sabe. E ela viu essa família lá chegando, provavelmente sem lugar para dormir, sem lugar para morar, com criança pequena, com mala na cabeça, andando pela avenida. E aí hoje de manhã, meu coração apertou, eu falei: puxa, a gente precisa crescer logo, para ter condições de receber esse povo, ter condições de ajudar esse povo. Outras igrejas lá de São Paulo, que já são maiores, receberam pessoas, estão dando trabalho, estão dando dignidade. Veio um casal, filho de pastores, os pais não conseguiram sair, eles conseguiram vir com os filhos, com os netos desses pastores, e chegaram, e uma igreja abraçou, está ajudando, deram lugar para morar. Eu tenho esse sonho, eu quero que a igreja cresça, eu quero que a igreja tenha resultado. Vou falar uma coisa aqui para vocês, eu sonho e projeto. Ontem eu e a Rosângela estávamos vendo um templo para 250 lugares. Quando eu vou estar lá, eu não sei, mas você projetar resultados não é errado. Eu quero que isso fique bem claro, porque senão, se você não tem um projeto, um sonho, uma meta, aonde chegar, você não sai do lugar. Você tem que projetar, você tem que sonhar, você tem que acreditar. E nós estávamos lá, uma igreja pronta, os pastores estão saindo. Aí o pastor chegou para mim e falou assim: pastor Garzinho, que eu sei que você está na sua casa, um outro pastor, mas tem uma igreja que está saindo do lugar e eles acabaram de reformar, vai lá dar uma olhada, quem sabe é para você. Aí eu fui com a Rosângela lá ontem. Gente, a igreja está pronta, não tem que fazer nada, está pronta. Até o pastor estava falando: não, eu coloquei todo o cabeamento de som, projeção, está tudo pronto, só vou levar as caixas, o resto vai ficar tudo. Vai ficar tudo, o aquário da bateria, vai ficar tudo. Fomos lá ver, não sei para quando mas eu preciso projetar resultados. É assim que a gente vive. Então não está errado projetar resultados, mas o que não pode acontecer é nós trocarmos a nossa visão daquele que nos dá o resultado pelos resultados. Porque Adão e Eva receberam um comando de Deus: olha, sede frutíferos, deem resultados. Só que eles trocaram o olhar para Deus por aquilo que parecia um resultado pronto, que era o que? Aquele fruto, que a Bíblia diz que Eva olhou e ele era bonito de se ver. Você sabia que por descrição bíblica, Deus visitava Adão e Eva todos os dias no jardim, mas Adão e Eva nunca viram Deus, só ouviam a voz de Deus. É isso que está escrito. Eles ouviam a voz de Deus, mas eles não viam a Deus. Essa é a dificuldade do ser humano. A gente rapidamente se volta para aquilo que vemos do que aquilo que cremos. Adão olharam, viram e comeram, se esqueceram daquilo que eles criam. Olha só que tremendo isso, que está respaldando aqui. Eles receberam o comando para serem frutíferos, para terem resultados, mas os olhos deles se voltaram para aquilo que estava pronto, aquele resultado estava pronto. Ao invés da promessa que Deus tinha
para a vida deles. Amém? Eles nunca viram Deus, mas eles viram o fruto. Igual os 70 que voltaram. Primeira coisa que eles falaram. Eles se esqueceram talvez das vidas que receberam a salvação. Mas eles viram as vidas que foram libertas. Então aquilo focou. Senhor, eles foram libertos em teu nome. Então, e aí, o que acontece, queridos? Jesus, ele dá uma resposta nessa hora. Isso aqui é extraordinário. Jesus é extraordinário. Quantos acham que Jesus é extraordinário? Ele é maravilhoso. A gente aprende muito, por isso a gente tem que ler a palavra todo dia. Eu oro para que Deus te dê tempo e qualidade, um tempo de qualidade, pequeno que seja, 5, 10 minutos, mas onde você foque na palavra, porque Jesus, ele nos revela muita coisa. E aí o que acontece? Jesus diz assim: olha, enquanto vocês estavam lá expulsando os demônios e vendo esse resultado, eu via outra coisa. Eu via Satanás descendo do céu como um relâmpago, como um raio. Eu via Satanás furioso. E por que Jesus começa explicando isso para eles? Porque Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu fiz vocês para terem muitos resultados, mas se estejam prontos para alcançarem resultados grandes, porque em mim isso deixa o diabo furioso. O diabo não quer crente tendo resultado grande. O diabo não quer crente tendo resultados que chamem a atenção, que projetem eles, não quer. Então ele vai descer como um raio. Ele vai descer como um raio. Eu vi, só que aí ele falou: só que eu roguei por vocês. Eu falei: Senhor, eles estão olhando só os resultados ali. Eles não estão vendo o que está acontecendo. E muitas vezes, agora deixa eu te falar, porque os nossos olhos se voltam para os resultados atuais, a gente quer ver logo, a gente quer ver isso, a gente esquece de olhar para aquilo que o plano espiritual está nos mostrando. Cuidado para os seus olhos ficarem só no plano físico, porque esse plano físico é regido pelo plano espiritual. A gente tem que voltar os nossos olhos. O que a palavra de Deus diz? Olhai para as coisas do alto. Do alto. Aqueles discípulos estavam vendo em nome de Jesus as coisas acontecerem, mas eles não estavam percebendo o pano de fundo que estava por trás de tudo aquilo. Então talvez em algumas coisas você está lá semeando, fazendo, os resultados estão aparecendo, glória a Deus, vão aparecer muito mais. Posso ouvir um amém? Amém. Ah, que bom que você creia comigo. Amém? Então vão aparecer, mas cuidado que a gente às vezes se prende demais naquele pequeno resultado, naquilo que começou, naquilo que você está pedindo em nome de Jesus e está acontecendo, mas no plano maior por trás a gente não pode ignorar. Por quê? Porque eu posso ter grandes resultados no nome de Jesus, mas quem quer ter grandes resultados precisa estar disposto a enfrentar os desafios de estar nessa posição. Nessa posição. Hoje o meu desafio é crescer como igreja. Mas quando eu estiver grande, os desafios são outros. E eu sei porque eu já pastorei junto numa igreja grande. Muda os desafios. Então, Deus está tentando trazer para nós a condição de olhar de forma correta. Amém? Então Jesus responde primeiro: olha, você quer ter grandes resultados? Você acha que os resultados são importantes? Eles são. Mas cuidado, porque isso atrai uma fúria da tua direção. Eu não estou falando isso para ficar com medo. Então eu não quero ter nenhum resultado, senão o diabo vai ficar bravo comigo. Queridos, ele já está derrotado. Amém? Amém? Se nós nos submetermos à vontade de Deus, andarmos por uma vida de santidade, nos separarmos para Ele, para Deus, não ficarmos também brincando com o inimigo, brincando de Deus, porque isso é muito sério. O diabo não poupa, o diabo não espera. Aonde ele puder, ele vai tentar, como um leão, tragar. Aonde tiver uma abertura, ele vai pôr a mão. Sabe aquele negócio do rasgo, que o dedinho nervoso? Quem já tinha o dedinho nervoso? Você tinha um rasguinho na calça, na bermuda, aí você não aguenta ficar pondo o dedo e fica puxando, né? Não controla o dedo, quando você vê, você rasgou. O diabo faz isso, ele vê um rasguinho, ele põe a mão e rasga tudo, para poder entrar com tudo. Não pede permissão, não pergunta se pode, ele vem com tudo. E Jesus falou: olha, eu vi ele vindo com tudo,
atrai essa fúria, mas eu dei autoridade, é no meu nome sim. Vocês fizeram certo. Você quer ter conquista? Você quer ter êxito? Você quer romper na sua vida, seja a área que for? Faça isso em nome de Jesus. Não faça isso na tua força. Não faça isso na tua capacidade. Faça isso em nome de Jesus. Entenda que Ele nos deu autoridade nesse nome. Não só para a gente vencer esse Satanás que vem como um raio, como também para ser protegido. Porque aqui diz, olha, eu dei autoridade, vocês vão expulsar demônios sim, vocês vão pisar em serpentes sim, e nenhum dano virá sobre vocês. Amém? Então, o que a gente vê aqui? Que Jesus responde, olha, é grande o resultado que você pode viver, mas isso vai te exigir, porém, é no meu nome, eu te dei autoridade, eu te dou força. E aí ele diz assim, porém, aí ele usa, né, uma conjunção ali, diz porém, por maiores que forem os seus resultados, que isso não seja a fonte da tua alegria, porque a hora que acaba o resultado, acaba a alegria também. Se você quer ser feliz, lembre-se que o seu nome está escrito no livro da vida. Amém. É tremendo isso, porque a gente já sabe disso, a gente já sabe disso, mas é um desafio, porque nós estamos inseridos nesse mundo do dia a dia, e os nossos olhos acabam vendo mais as questões do dia a dia do que aquilo que Deus já nos deu. E Jesus vem e diz, olha, eu vou dar uma vida de resultados, em meu nome vocês vão ter muitos resultados, não vai faltar nada, não vai causar dano, vocês vão sim vencer, mas tudo isso não se compara, e na hora que Jesus fala isso, parece que ele mesmo recebe uma revelação de Deus ali, olha isso, ele mesmo recebe uma revelação de Deus, porque diz assim, na hora que Jesus fala isso, ele fica extasiado no Espírito. Vou até ler como está escrito aqui, ó. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo. Aquilo mexe com ele. Quando Jesus diz assim, olha, se é para você ficar feliz, se é para você ficar contente, se é para você ter uma fonte de alegria na tua vida, é porque o teu nome está no livro da vida. Quando ele diz isso, a Bíblia diz, naquela hora Jesus exultou. Aquilo mexe com Jesus. Sabe quando os meninos aqui, a Rosângela brinca comigo, quando eu estou dando aula, e às vezes vem uma revelação ali que nem está escrito na aula, Deus fala ali, eu não me aguento, aí eu bato o pau no meio da aula, assim, fala, Jesus falou agora, oh Deus, aí eles brincam, né, eu batuco na mesa, você já viu, né? Eu batuco na mesa assim, o pessoal brinca comigo, por quê? Porque eu exultei no Espírito, não era nem o que eu tinha preparado para a aula, é Deus falando ali. E aqui Jesus percebe Deus falando com aqueles homens, e ele exulta no Espírito, e aí ele traz a revelação. Ele diz assim, porém, só vai perceber que a alegria está em teu nome no livro da vida, e não nos resultados, quem for pequenino. Porque Jesus, Deus o Pai, aí ele cita Deus como Pai, ele diz assim, porque Deus escondeu daquele que se acha sábio, daquele que se acha instruído, usa sábio e instruído aqui, então fala de sabedoria e conhecimento, daquele que estudou muito, daquele que se acha melhor, daquele que acha que não precisa de Deus, daquele que acha que não precisa dos outros, daquele que acha que resolve tudo sozinho, faz do jeito dele, usa do jeito dele, tem o evangelho dele, vai na igreja quando quer, faz as coisas quando quer. Aí Deus fala assim, desses Jesus ocultou, Deus ocultou que a verdadeira alegria está no nome do livro da vida. Eles não sabem disso, eles podem ser crentes, eles podem frequentar a igreja, mas eles não sabem que a fonte de alegria deles é ter o nome no livro da vida. Por isso que eles vivem, desculpa falar, como crentes frustrados, que até conquistam coisas, mas nunca estão satisfeitos, nunca estão preenchidos. Eu estou falando de irmãos, tá? Estou falando de nós, estou me colocando aqui.
falar do mundo que não sabe da verdadeira alegria em Deus, é lógico que não sabe, ainda não teve experiência. Mas e nós? Porque aqui Jesus está ministrando os 70, está ministrando o discípulo, está ministrando daqueles que já iam pregar o Evangelho, daqueles que já tinham crescido espiritualmente, a ponto de Jesus falar: agora vão, agora eu quero usar vocês, já eram servos. Não estava falando de ímpio, não estava falando de povos da terra, estava falando de filhos de Deus. Aleluia. E aí ele falava assim: vocês são filhos de Deus, se não se tornarem pequeninos, Deus esconde essa revelação de vocês. E o que tem de cristão que não enxerga que a verdadeira alegria está na salvação, e acha que só vai ser feliz quando casar, só vai ser feliz quando tiver dinheiro, só vai ser feliz quando o trabalho der certo, só vai ser feliz quando a família se converter, só vai ser feliz quando entrar no curso que quer, só vai ser feliz quando fizer o plano, alcançar o sonho. Querido, você pode alcançar tudo isso e continuar infeliz, porque Jesus escondeu dessa pessoa o verdadeiro sentido de felicidade. É forte, queridos, não é brincadeira. Deus escondeu, Deus ocultou deles. De quem Deus ocultou? Do soberbo, daquele que não se submete, daquele que não ouve a sua liderança, daquele que não ouve os seus pais, daquele que não se coloca na posição de discípulo de Jesus, não ouve a Deus, quer que Deus resolva os seus problemas, mas não ouve a Deus. Amém? Só priorizamos o espiritual se permitirmos a humildade entrar no nosso coração. Amém? Como que você faz para que a humildade te alcance? Reconheça seus erros, confesse seus pecados e dependa de Deus. Amém? A pessoa que reconhece seus erros, todos nós temos, mas não confessa os seus pecados, continua soberbo, não consegue se humilhar, não consegue se abrir. Amém? A pessoa precisa confessar seus pecados. Por quê? Porque pecados ocultos aprisionam a nossa vida. A Bíblia fala isso no livro de Provérbios. E depender, a partir daí que você reconheceu suas falhas, você confessou seus pecados, passar a depender de Deus, passar a depender daquilo que Deus tem para nos ensinar. A partir daqui, você vai perceber que Jesus se refere a Deus, todo o texto, como Pai. Aí eu achei interessante, eu fiquei até feliz, eu falei: puxa, eu procurei tanto um texto para falar de Deus Pai, hoje no Dia dos Pais, e aí eu fui no regresso dos 70. Tinha nada a ver a princípio. E aí agora a gente percebe que ele começa a citar: olha, porque o filho conhece o pai, e o pai conhece o filho. Essa relação é que mostra quanto somos pequeninos, porque para o pai o filho sempre vai ser pequenino. É ou não é? O pai pode ter 80 anos, o filho 60, o pai olha o filho: meus filhos são quase o dobro do meu tamanho de altura, mas eles são pequenos para mim, são pequenininhos. Para a mãe, então, que a mãe tem esse, quando usa Deus Pai aqui, Deus não é o sexo masculino, Deus, né? Mas é a figura paterna de proteção, de provisão e tal. Mas é a mãe também, né? Olha, a Rosângela até hoje: ai, o filho, meu filho, e não sei o quê, e toda delicada com ele. Eu falo: para, Rosângela, olha o tamanho do menino. Ai, vamos levar, não, que manda aí, Rosângela. Manda aí, olha o tamanho do menino. Ah, mas ele... como você falou, vou buscar meu princeso ontem. São os princesos. Não é príncipe, né? Para ficar bem, ela fala: onde você está indo, Rô? Que a gente estava aqui com um casal de pastores de Vinhedo, né? O Xadá, eles vieram ontem aqui, passar a tarde aqui com a gente, né? E o Natan teve um piquenique lá no Parque Ecológico. Aí a Rosângela levou, e a gente falou: Natan, se vira para voltar, né? Que a gente estava com o pessoal aqui, mas daí ele não conseguiu o carona. Eu falei: onde você está indo? Estou indo buscar o princeso. Vamos ser sempre. E aí Jesus começa a usar essa relação pai e filho, mostrando: o filho sempre vai ser pequenininho, e se a gente se coloca como filho, a gente está se colocando como esse dependente. O filho depende do pai, sim ou não? Quando nasce, enquanto
mora com o pai, até ele ser emancipado, até ele ser enviado, o filho depende do pai, está na casa do pai, é suprido pelo pai, é protegido pelo pai, é provido pelo pai, é amado pelo pai. Então aí eu vejo Jesus falando, olha, o pequenino é aquele que está na casa do pai. Por isso que o filho pródigo saiu, e se você seguir mais para frente, 4 capítulos para frente aqui fala do filho pródigo. O filho pródigo saiu, ele se perdeu porque saiu da casa do pai. Deixou de ser o pequenino do pai. Não, pai, eu vivo do meu jeito agora. Eu faço do meu jeito. E a gente não pode fazer do nosso jeito. O nosso jeito é limitado. Por que a gente vai insistir em fazer do nosso jeito, se Deus já mostrou que o nosso jeito não gera os resultados que a gente poderia viver nele? Olha, os demônios vão sim se submeter, mas o que eu quero te dar é algo muito maior, é algo muito melhor, é algo muito mais completo, em nome de Jesus. Amém? Então, o que Jesus diz aqui? Olha, os grandes resultados reais não são dos sábios desse mundo, pois todo que a sabedoria humana alcança é passageira, e é real isso, queridos. Com a sabedoria humana, o homem constitui família e depois perde, a mesma família constituiu, porque não tem sabedoria para conduzir a família. Quantos casaram que você fala, nossa, esse casamento é perfeito, isso aqui vai embora, meu Deus, como eles se completam, como eles são, olha, foram feitos um para o outro. 2 meses depois acabou o casamento, 1 ano depois acabou, que a gente fica até meio perdido, não é? A gente fala, como assim? Estava tudo, deu tudo certo, eles tinham tudo, mas não tinham nada. Então, na sabedoria humana, o homem constitui família e depois perde. Na sabedoria humana, o homem ganha dinheiro e depois perde. Olha, esse é o ramo, essa é a cidade certa, essa é a geografia. Eu fiz a pesquisa, eu fiz e não é que não deve fazer, não é isso, mas entenda onde nós estamos confiando. Eu fiz aqui o business plan a Americana é a cidade certa para esse tipo de negócio. Tem esse perfil, tem esse, aí o cara vai lá e pá, constrói. Daqui a pouco, está tudo errado. Peraí, como assim? Eu fiz o business plan, eu trabalhei, tudo isso faz parte, eles expulsaram os demônios, faz parte, mas aonde Jesus queria que eles olhassem? Não era para aquilo que podia dar aquele resultado e aquela satisfação e aquele contentamento passageiro, mas era plano de fundo que ia sustentar para sempre. E Deus quer que você viva suas conquistas para sempre. Posso ouvir um amém? Amém. É muito dura a palavra, vocês estão com medo disso? Tá boa? Mas já estamos terminando. O homem com a sabedoria humana alcança status, fama, e depois perde. Quantos famosos já não são mais famosos? Não é? Quantos apareceram e já se foram? Na sabedoria humana, expulsaram alguns demoninhos, eu estou fazendo uma relação, né? Tiveram algumas conquistas, ficaram contentes durante um tempo, mas não tinha um plano de fundo, não tinha um nome arrolado, não tinha o que dar sustento para o resto. A fama acabou, o status acabou, a posição acabou, não adianta, foram famosos durante um tempo e depois acabou. E muitos, com a sabedoria humana geram relacionamentos, mas no final se veem sempre sozinhos, isolados, porque a sabedoria humana não sustenta relacionamentos também. E aí no versículo 22, dessa palavra que nós lemos, Jesus ensina que o pai é sempre mais sábio do que o filho. Não adianta. O pai é sempre mais sábio do que o filho. Viu, Rubem? Aleluia. Estou brincando com isso. Mas é uma realidade. O pai é sempre mais sábio do que os filhos. E até naquilo que o pai não é especialista, Deus respalda para que ele possa ajudar os seus filhos. E aí, nessa relação pai e filho, nós devemos trazer para o contexto o pai eterno e os seus filhos. O filho jamais deve competir com o pai. Porém, há muitos pais, e aí falando terreno, que não se submetem a Deus e por isso não têm controle sobre os seus filhos. É impressionante. Eu sei
que qualquer influência positiva que eu possa ter na vida deles, não vem de mim, vem de Deus. E se eu não me submeter a Deus, e eu tenho que me esforçar para isso, com os meus limites, os meus erros, as minhas falhas, eu sei que se eu não me submeter a Deus, eu não vou poder supri-los como pai. Agora, na relação com Deus, o filho nunca deve competir com o pai. Não tem como competir com Deus. Não vá competir com Deus. Não tente você mostrar para Deus o que deve ser feito. Se submeta e receba de Deus aquilo que deve ser feito. Amém? Quem conhece a Deus como Pai, e aí vem o encerramento, que é maravilhoso nessa palavra, recebe os olhos da fé. Porque aí ele diz assim, olha, o pai conhece quem são filhos, e quem é filho reconhece o pai. Agora, Adão e Eva eram filhos de Deus, sim ou não? Sim. Mas eles não viam a Deus. Então de que olhos Deus está falando? Dos olhos da fé. E aí ele diz assim, ó, profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Porque os profetas, os reis do Antigo Testamento não tiveram a relação com Deus Pai. Isso veio através de Jesus. Jesus revelou, olha, Deus é Senhor, Deus é Salvador, mas Deus também é Pai. Então ele diz, ó, tanto que você pega, não tem nenhum salmo de Davi chamando Deus de Pai. Nenhum. Chama de pastor, chama de Senhor. Só Isaías tem 3 textos onde ele diz, Deus é Pai. Do órfão, ele é Pai. Do necessitado, ele é provedor, tal. Mas quase o Antigo Testamento não se refere a Deus como Pai. Né? Por quê? Porque os olhos para ver Deus como Pai são olhos de fé. E nós precisamos deixar que Deus trabalhe essa fé em nós. Ver com os olhos de fé é para filhos. Ver com os olhos da fé, esse plano espiritual, que não está muitas vezes no resultado aqui, atual, é para filho. É para filho. E hoje Deus te fala, eu sou teu pai. Seja meu filho, porque você vai ter os olhos de fé. Você vai ter os olhos que vai contemplar esse plano de fundo que te dá os resultados que você busca, os resultados que você espera. Não tente alcançar esses resultados na tua força. Não tente alcançar esses resultados no teu conhecimento. Eu estava ontem, só para encerrar, compartilhando com o pastor de Vinhedo, e eu falava assim, né? Eu falava assim, eu já estava ali fora, né? Eles estavam indo embora. Eu falei assim, pastor Flávio, foi até interessante, assim, eu falei, pastor Flávio, eu vim com todo o conhecimento de São Paulo. Eu vim com todo o conhecimento de fazer discípulo, de ganhar a vida, de multiplicar células. Eu vim com resultados de São Paulo. E aqui parece que Deus está falando para mim, esquece tudo. Eu vou te dar o que você precisa para cá. É extraordinário isso. Porque mostra assim, fique pequeno. Por mais que você tenha conquistado lá, eu preciso de você pequenininho aqui. Como filho. Vocês estão compreendendo? Eu preciso só que você se submeta, dependa de mim. Eu vou usar a capacidade que talvez você tenha, que o conhecimento que você adquiriu, nós podemos usar. Você vai expulsar os demônios aí. Mas não acho que é isso. Porque o plano de fundo é muito maior do que isso. Sabe, então essa palavra, queridos, ela vem nos confortar no final. E dizer, é muito simples a tua parte. Seja filho. Seja pequenino. Abdique hoje da soberba, do orgulho, da vaidade, da altivez. Lança tudo isso fora. Seja pequeno, porque senão Deus vai ocultar dos nossos olhos a verdadeira fonte do contentamento, da alegria, da felicidade. Amém? Vamos orar? Vamos orar por isso? Fique de pé. Vamos orar para que Deus ministre o nosso espírito nessa manhã de ceia, manhã em que os
nossos olhos contemplam um pão e um vinho, mas que o nosso espírito se exulta em saber da obra que Jesus Cristo fez nas nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que delícia estarmos aqui, Senhor, para glorificar o Teu santo nome. Que delícia estarmos aqui para exaltar aquele que vive e reina para sempre. Que maravilhoso, Pai, estarmos aqui para podermos declarar: Abba, Pai, nosso Pai. O Senhor Jesus nos Evangelhos disse: não chameis a outro de Pai, a não ser o seu Pai que está no céu. E Ele jamais desprezou a figura paterna, biológica, mas Ele disse: se é primeiro para chamar alguém de Pai, chame a Deus. Que hoje o nosso relacionamento com esse Deus Pai possa ser restaurado, resgatado. E talvez, se você já tem um bom relacionamento, ele seja intensificado. Onde os nossos olhos vejam o que muitos desejaram ver e não viram. Que privilégio, Pai, os nossos olhos poderem contemplar a Tua paternidade. A Tua paternidade que o Senhor oculta dos soberbos, que o Senhor esconde dos altivos, mas que o Senhor revela aos pequeninos. Pai, dá-nos um coração humilde, dá-nos o reconhecer os nossos erros, dá-nos o confessar os nossos pecados, o aprender a pedir perdão, o aprender a se submeter às nossas autoridades, sejam elas os nossos pais, os nossos líderes espirituais, aqueles que nos amam, que oram por nós, que velam por nós. Que não fiquemos competindo com aqueles que estão acima de nós, e principalmente contigo, Senhor. Que não andemos nesse erro tão terrível, de achar que podemos e sabemos. Tudo é em Teu nome, tudo é pelo Teu nome, Senhor. O Teu nome é o que nos dá autoridade para vencermos, mas que não nos esqueçamos que a cada vitória também é o Teu nome a ser glorificado. Aleluia. Eu abençoo, Pai, os Teus filhos que aqui estão e que escolheram o lugar certo, que escolheram a melhor parte, que escolheram honrar o Senhor nesse dia, honrar o Pai eterno, honrar o Deus Todo-Poderoso, ao El Shaddai. Pai, que o Senhor os visite, os recompense, os abençoe, os transforme e os aperfeiçoe, para que cada dia mais eles vivam a plenitude do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Seja uma manhã onde possamos exultar no Senhor, nos alegrar, porque temos o nosso nome arrolado no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma